síndrome do pânico é quem sofre de pânico. Foram eles que me contaram a história desta reportagem. Meu maior prazer na vida é comer. E os transtornos a nível da vida social. É muito mais fácil lidar com esse meu câncer. A minha mãe faz terapia há muito tempo. Se eu quero ir ao cinema, se eu quero ir... O pânico que eu vi no dicionário é o medo de uma coisa que não existe, que na verdade não existe, não tem. Eliana encontrou tratamento no começo deste ano no Serviço das Clínicas da Unicamp, do qual o Dr. Mário faz parte. Você está tomando anafranil, né? Anafranil. Não sei mais do que ríamos neste nosso segundo encontro. Escolhemos sentar para conversar nesta praça, a uma quadra da casa onde Eliana mora com as tias e a avó, em Campinas, estado de São Paulo. A mãe de Eliana nunca viveu com ela. E o pânico de Eliana é o medo de morrer. Como é que é a crise? A crise, ela tem muita tontura. Eu fico tonta, muita tontura. Eu soo as mãos, eu tenho tremedeira nas pernas, das mãos e não consigo respirar, tenho falta de ar e tenho muita ânsia de vômito, gases, e o que você dor de estômago. Isso tudo Tudo junto, dando assim, direto. E quantas vezes você teve esse tipo de crise? Eu tive umas 15, 16 vezes durante 1996 e a última agora no final de janeiro. O final de janeiro foi muito violento, acho que foi estresse com pânico, porque eu não podia nem ouvir o barulho do carro. Tudo me irritava, eu tinha que ficar quietinha, paradinha, só mexendo a perna, só tremendo, não podia vir ninguém na minha frente, só tremendo, e só na frente da televisão, não lia, só comia, só ia no banheiro, não lia, não fazia mais nada, só ficava 24 horas ali na frente da televisão e dormindo só. Eu sempre tento me conscientizar que se eu morrer, vai ser um lugar tranquilo, vou estar lá deitadinha, não vou pensar em nada, vou dar debaixo da terra. Mas na hora do pânico não dá pra pensar isso. Você só não quer morrer, pronto e acabou. Você só quer ficar se movendo, conversando, falando, mexendo pra saber que você tá vivo. Você só não quer morrer. Senti uma coisa assim, poxa vida, o que eu tenho? Que dor é essa? Que coisa é essa que nunca passa, nunca tem paradeiro? Dói e ao mesmo tempo não dói, dá tremor, dá nervosismo, dá ânsia, dá dor de cabeça não. Ai, peraí. Pode parar um pouco? Pode. Por que você tá nervosa? Porque eu não suporto falar disso. Eu não suporto falar. E ter que ficar lembrando toda hora é horrível. É uma coisa que vem, que te chega assim, aí desce aquele calor, aquelas ondas de calor, soa, treme. Quando passa, eu sinto assim, por que, pai? Por que eu tenho isso? Por que eu fui escolhida para ter isso? Até quando eu vou suportar? Até quando eu vou aguentar? Até quando vai parar isso? Eu quero um fim para tudo isso. Eu quero ser uma pessoa normal, uma pessoa que não tenha medo de nada, que enfrente a vida de cara, de frente, sem ter medo. Mas as pessoas normais têm medo que você está chamando de normais, não tem? Você acha que é fácil enfrentar a vida, Eliana? Não, fácil não é. É muito difícil enfrentar a vida. Mas, principalmente, o que eu não queria ter é medo de morrer, tanto quanto eu tenho, entendeu? Eliana, você tem pai? Não. E isso te faz falta? Você não conheceu seu pai? Não conheci meu pai. Fazia muita falta. Agora não faz mais nenhuma falta. É muito pouca. Porque eu tenho Jesus como pai, então ele tomou o lugar do meu pai e da minha mãe para mim no meu coração. Então não faz muita falta para mim. Quando você tá com algum problema, tá doente, tá em dificuldade, para onde você corre? Pra mãe, entendeu? E como eu não tenho esse lugar para onde correr, então eu corro para Cristo. Que dor é essa? Que coisa é essa que nunca passa, nunca tem paradeiro? Que dor é esta? A pergunta de Eliana me veio à cabeça uma semana depois. Na manhã do dia 18 de julho, a história da vida de Dona Rosalva chegou inesperadamente ao fim. Vi a dor e a confusão que a morte causa no rosto das pessoas. Aconteceu uma coisa dessa com minha mãe que eu nunca esperava de... Cheguei só ao cenário do atropelamento que o SBT Repórter gravou para um programa que já foi ao ar. Esperei meus companheiros de trabalho sentada na mureta, o corpo frágil de Dona Rosalva ainda embaixo da roda do ônibus.
Não vou esquecer tão cedo como me senti só, desprotegido. Também me lembrei que Dr. Mário Pereira me disse que é o imprevisível da morte que a liga ao pânico. Dói perceber que não se pode evitá-la. Talvez doa com mais força em alguém como Eliana. E por que eu tenho essas crises? Então eu tenho que pegar o problema, esse é o porquê, entendeu? Não só resolver as crises. A seguir, a história de Vera Lúcia. Comecei a me sentir apertada e eu passei mal durante um longo tempo, até que um dia eu não aguentei e desmaiei. E quando eu estava no último ano da faculdade, com 22, eu tive uma crise no trânsito. Nós voltamos depois dos comerciais. É uma coisa que vem, que te chega assim, aí desce aquele calor, aquelas ondas de calor. As ideias de Eliana, a reflexão que fez sobre as dores de viver, ainda ecoavam em mim quando conheci Vera Lúcia. Não, é que me falaram, amor. A síndrome do pânico são vários medos juntos e, na realidade, a fobia só se manifesta quando você está passando por aquilo. Vamos supor, você tem medo de altura. Se você está num lugar alto, você passa mal. Mas se você não está, você não passa mal. A síndrome do pânico não é assim. Além de você ter medo de um monte de coisa, não é só uma, você nem passa por aquilo e já está com medo. Alegria e tristeza frequentam com a mesma intensidade o rosto desta morena de 27 anos. Esses filhos acostumados muito na barra da saia da mãe e de pai, nossa, depois que eles faltam, não sabem o que fazer da vida, não é verdade? Que exige demais de si própria e ainda vive com os pais. Eu sempre quis enfrentar meus medos. E isso que era duro para mim, não conseguia enfrentar. Eu ficava sempre com medo e voltava sempre com o pé atrás e nunca enfrentava. Ao rever a conversa que tivemos, descobri de onde veio a lembrança de simpatia que Vera me deixou. Ela transmite calor, vontade de viver. É isto que anima seus olhos e suas palavras. Tive uma crise que foi a primeira da minha vida quando eu tinha 16 anos. Eu tô com 27, quer dizer. Mas essa primeira crise, eu estava no trânsito, mas não era eu que estava dirigindo, eu estava no banco de trás. Estava muito apertado o banco, porque esse rapaz era muito gordo, ele pôs o banco lá para trás e eu fiquei toda apertada lá atrás e comecei a me sentir mal. Me senti presa ali, não dava nem para mexer a perna. Comecei a passar mal, falei, para que eu quero descer, para. Quando ele parou no metrô, eu desci do carro já passando mal. Eu estava branca. Quem disse que alguém conseguia me fazer entrar depois de novo no carro? Aí eu tive outra com 19, também foi uma isolada. Eu estava indo para uma prova com um monte de livro na mão, só sei que comecei a me sentir apertada, e eu passei mal durante um longo tempo, até que um dia eu não aguentei e desmaiei. E quando eu estava no último ano da faculdade, com 22, eu tive uma crise no trânsito. Vera também me contou que o pai, ainda mais do que a mãe, a aperta muito. Tinha me formado e não estava trabalhando. Aí o problema era que meu pai me cobrava muito. Eu percebi que eu fiz direito porque meu pai é advogado e eu achava bonita a profissão, mas não é isso que eu quero seguir como profissão. Dava um curso para eu fazer, nossa, eu era uma das primeiras, sempre inglês, datilografia, computação, eu fiz um monte de curso. Tudo ia bem, mas falava em trabalhar. Agora a Vera Lúcia vai nos dar seu melhor sorriso. E foi lá que eu arrumei um emprego, comecei a trabalhar. Foi lá que você foi secretária? Essa época, que eu amei. Quem era seu chefe? Ou sua chefe? Você era secretária? Era um advogado. Ah, era? Era. Por incrível que pareça, eu trabalhava no departamento jurídico de uma empresa, como secretária. Mas aí eu perdi esse emprego porque eu comecei a ter crise. Peço licença para interromper por um momento. Mas por que será que foi justamente nessa hora que a Vera começou a ter crise de novo? Ela estava tão bem, ela estava gostando tanto de trabalhar nesse lugar. Será que não foi só para atrapalhar? Talvez sequer Vera possa encontrar uma resposta para essa pergunta. À medida que as pessoas podem falar mais livremente da sua vida, aquilo que parecia um absurdo deixa de ser tão absurdo. Essa ideia do psicanalista Mário Pereira é que é considerada quase um absurdo. De acordo com o ponto de vista mais divulgado pela medicina, é uma pergunta ultrapassada. Crises de pânico, na história de alguém como Vera Lúcia ou como Eliana, são a manifestação de um defeito na química cerebral. Logo, não podem servir para nada. Não são compreensíveis. Este é o entendimento dos médicos que trabalham, por exemplo, aqui no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Vim até aqui encontrar-me com o professor e pesquisador Valentim Gentil, doutor pela Universidade de Londres. Procurei-o por sua excelência
E também porque é o autor das palavras que estou lendo para ele num trecho da nossa longa conversa. Os médicos, na ânsia de ajudar um paciente com sintomas para os quais não encontram patologia, podem contribuir para a sua autodesmoralização, ao sugerir que se deve procurar uma causa emocional para os seus males. Isso quem chamou primeiro a atenção foi um psicanalista de Nova York chamado Arnold Cooper. Ele diz mais que isso é um mal-entendido cruel. Você tentar fazer as pessoas entenderem coisas tão fora do controle quanto uma crise de depressão, que a gente chama de endógena, ou uma crise de pânico. Você tentar dizer para a pessoa, tenta descobrir por que é que você entrou em pânico, é a mesma coisa dizer para um epilético, tenta descobrir por que você teve uma crise convulsiva. Nós tratamos essas pessoas como se houvesse uma compreensibilidade possível para esses quadros. Por causa desse entendimento, o Dr. Valentim acredita que remover as crises é o suficiente para acabar com o sofrimento das pessoas com pânico. Ele defende esse ponto de vista com uma ênfase quase apaixonada. Mas o que eu não posso aceitar, e eu acho que aí é que às vezes as coisas ficam complicadas, é que pessoas sofrendo sejam colocadas frente às diferentes alternativas como se elas fossem todas equivalentes. E eu acho que aí é uma desonestidade intelectual que eu não posso concordar. Mais adiante, espero contar outras coisas que aprendi com ele. Por agora, gostaria de voltar à história de minha querida Vera Lúcia, tendo em mente o que ele falou. Minha mãe estava grávida de mim, ela não sentia as dores e eu nasci atrasada. Demorou um pouco para a dona Odimar, a mãe de Vera Lúcia, tomar coragem para entrar na conversa. Quando eu estava esperando ela, eu morava perto do hospital onde ela ia nascer. E aí não vinha sinal, não tinha contração, não tinha dor, não tinha nada, e passou 15 dias do dia de nascer. Me falaram que a minha claustrofobia era devido a isso. Tive medo do parto depois da minha primeira filha, né? Mãe e filha construíram juntas esta explicação para a origem das crises de Vera. O bebê não vai ficando roxinho, até ficar bem escuro. Eu nasci quase preta, assim, bem... quase morrendo mesmo. Antes de irmos embora, perguntei a Vera e a dona Odimar do que elas sentem mais medo. A coisa que eu tenho mais medo é morrer e de uma morte trágica, por exemplo, de sofrimento, morrer afogada, morrer queimada num incêndio, ficar presa nas ferragens de um carro, sofrer muito até, talvez, antes de morrer, com dor, ou ficar presa a tubos de hospital, essas coisas que muita gente passa, ou ficar aleijada. A semelhança das respostas me surpreendeu. A seguir, especialistas divididos, esqueceram ou não o ser humano? Uma vez escolhido esse medicamento, em geral, dentro de 2 a 4 semanas, se consegue um bloqueio completo das crises, dos ataques de pânico. À medida que as pessoas podem falar mais livremente da sua vida, aquilo que parecia um absurdo, deixa de ser tão absurdo. Nós voltamos já. De pensar que eu posso ficar sozinho, que eu vou dormir sozinho. O segundo é andar de avião. Heitor gosta de variar as cores de sua cabeça dividida e tem um zíper tatuado que acaba em seu pescoço. Vamos acompanhá-lo nos 45 minutos de um voo da ponte aérea. Aviso logo que Heitor não vai ter nenhum ataque. E olhe que foi exatamente numa viagem como esta que o pânico atravessou pela primeira vez o caminho deste estilista de 30 anos. Para escapar das crises, Heitor observou-se com atenção. O relato que fez do que aprendeu consigo próprio me ensinou muito sobre a natureza do pânico. Vamos esperar um momento para conhecê-lo melhor. Antes, queria deixar Vera Lúcia contar que seus ataques de pânico não se manifestam desde o mês de abril. Como eu estou mais calma e já estou com um tratamento mais ou menos avançado. E o que foi? O que ele mandou você tomar? Anafranil. Eu acho que foi a partir do 3º mês que você começou a ter uma melhora. Hoje em dia eu vou lá e só falo, porque isso melhorou. E o que ele representa para você, o médico? A cura. Nossa, ela falou a cura. Eu queria ser o médico da Vera Lúcia nessa hora para ouvir essa declaração de amor, né, que ela fez para ele. Eu acho que deve ser uma delícia. Um diagnóstico de síndrome do pânico em uma pessoa como Vera Lúcia, que reage bem ao medicamento específico, funciona por um período em 90% dos casos. Não há nenhum outro transtorno na lista da psiquiatria moderna que traga resposta tão pronta e tantas alegrias. Observe o ar de orgulho do médico Dorival Caetano, doutor pela Universidade de Cambridge, ao falar do assunto.
É muito gratificante para o médico que trata o paciente, para a sua família, ver o resultado do tratamento do pânico num tempo relativamente curto. Dr. Dorgival criou no Hospital das Clínicas da Unicamp o primeiro serviço público de atenção aos que se queixam de pânico. Eliana se beneficia, ainda hoje, de sua iniciativa de 1984. Só isto bastaria para torná-lo um psiquiatra importante. A psicofarmacologia tem que escolher um medicamento que seja eficaz em pânico, nem todos são. Uma vez escolhido esse medicamento, em geral, dentro de 2 a 4 semanas, se consegue um bloqueio completo das crises, dos ataques de pânico. E com as crises agora bloqueadas, a pessoa pode e deve progressivamente enfrentar as situações que é para se livrar por completo dos medos e passar a ter uma vida normal. Mas na história desta reportagem, ele ocupa um lugar ainda mais especial. Quis o destino que fosse o Dr. Dorgival, o iniciador do psicanalista Mário Pereira, na clínica de quem tem ataques de pânico. O que nós víamos na época? Então, havia pessoas que, por exemplo, tinham crises de pânico frequentes durante anos. Muitas já tinham desenvolvido um comportamento de evitação, quer dizer, não saía de casa, tinha o que nós chamamos de agorafobia, tinha medo de lugares abertos, ou de lugares fechados, ou de multidões. Essas pessoas vinham, nós tínhamos algumas entrevistas com elas, nós estabelecíamos o diagnóstico e iniciávamos um tratamento eminentemente medicamentoso no primeiro momento. E a nossa experiência foi impactante, porque o que a gente via? Eram pessoas que sofriam muito e com o tratamento em poucas semanas tinha uma melhora surpreendente. Era extremamente gratificante, era uma coisa impressionante. Então, você que você estava começando a carreira. Sim, eu era um R1, residente de primeiro ano. Então é uma coisa empolgante. Então nós achávamos de fato que estávamos fazendo algo de importante. De novo, tinha um comportamento que era bastante típico. O paciente não tinha crise, não tomava mais remédio, mas ele não saía de casa sem ter num bolso o comprimido do anafranil e no outro bolso o telefone no médico. Ou seja, a gente via que nós tínhamos pessoas sem sintomas, mas ao mesmo tempo... Sem ataque de pânico. Sem ataque de pânico, mas ao mesmo tempo pessoas cuja vida estava centrada em torno de problemas que giravam medo de morrer, insegurança, falta de confiança em si mesmo, sensação de precisar de alguém para poder viver. À medida que a gente deixa essas pessoas poderem falar um pouco de si, poderem falar da sua vida, poderem falar, inclusive, das circunstâncias do pânico, alguma coisa começa a fazer um sentido para elas. Atenção! Agora o Dr. Mário vai explicar por que se afastou dos pontos de vista dos psiquiatras, como o Dr. Valentim Gentil e Dr. Dorgival Caetano, a respeito do tratamento dos que têm pânico. Se no primeiro dia ela conta, olha, eu tenho um ataque de pânico, mas não entendo de onde ele vem, você coloca aqui o ponto final, você está dizendo, realmente não tem nada mais a dizer. O senhor estava assistindo televisão, eu estava dentro do shopping center, e vem aquela crise, o senhor não entende, veja, é uma crise espontânea, não tem nada a ver com o sujeito, sinal de que ele não estava implicado. O senhor vai tomar esse remédio e tudo vai ficar bem. O senhor vai tomar esse remédio e tudo vai ficar bem, quer dizer, o senhor vai tomar esse remédio, o sintoma vai desaparecer. Há um passo a mais a dizer, a sua vida não tem nada a ver com isso. É essa a questão que está em jogo. O Dr. Mário é um dissidente no mundo dos psiquiatras. Heitor é um dissidente no mundo dos que têm pânico. Para relaxar, para respirar. Quando dá, que já começou. Um de anjo. E esse daqui para relaxar. O que é isso? Isso é uma pomada indiana pra gente que é louca. Eles dão pra anestesiar. Isso daqui pra fazer assim. Com kit de sobrevivência em aviões ou sem ele, o pânico não impede mais a vida de Heitor. O telespectador me desculpe ter demorado tanto para mostrar como esta viagem iria terminar. É que depois de ter entendido o pensamento do Dr. Mário, saboreei melhor o que Heitor me falou durante nossa longa conversa no apartamento dele. E quando me dava o negócio, eu rasgava a blusa. Por isso que eu falo, é petismo. Você dá uns petis mesmo. Veja depois do intervalo a conversa com o estilista Heitor. O pânico para mim foi importante que eu aprendi a viver agora. Continuo com medo de andar de elevador, continuo com medo de andar de metrô, continuo com medo de andar de avião, continuo com medo de sair de casa, entendeu? Mas vou.
Nós voltamos já. Vocês vão em 3. E com a minha cachorrinha. Que se esconde por trás do jeito manso de Heitor? Entre todos aqueles que concordaram sempre tão generosamente em abrir o coração para o SBT Repórter, foi dele que ouvi a visão mais peculiar sobre as próprias crises de pânico. Aí tô dentro do avião, tudo normal até então. É. Daqui a pouco eu olhei pra cara dela, olhei pra dentro do avião, foi a mesma sensação, o avião começou a espremer. E ar, falta de ar, a mão pingando, né? Pingava a minha mão. Aí eu falei, gente, vou ficar louco. Tô ficando louco, tô ficando dentro desse avião. Aí peguei uma aeromoça tô ficando louco. E falei, você fica do meu lado, que eu tô passando mal, alguma coisa comigo tá acontecendo. Ela, o que você tem? Eu falei assim, não, eu não tô legal. Vou fazer o serviço de bordo e sento. Eu falei assim, não, você senta do meu lado agora. Ela, não, você não vai passar mal, que tarará, tarará. Eu falei assim, ou você senta do meu lado, eu vou começar a quebrar tudo que tá aqui dentro. Na hora que o avião decolou, comecei a suar, eu falei assim, ai, para, faz um pouso, qualquer coisa, e suando. E começou tudo, taquicardia, a dor no peito de novo. Aí eu comecei a sentir os medos mesmo. Eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo que alguém me envenenasse. Eu não comia comida que outra pessoa fizesse. Eu tinha medo de barulho, eu tinha medo de escurecer, assim, era super grande. Eu achava que à noite alguma coisa ia acontecer comigo. A noite, para mim, era o horário que eu ficava sozinho. Tá? Porque eu parava, né? Não tinha mais empregado, eu costurava, ficava desenhando, ficava fazendo projeto. Era o medo da noite chegar, o medo de ficar sozinho. Eu precisava sempre de uma companhia. Então, na verdade, eu tinha um puta medo de se deparar comigo mesmo. E depois que eu comecei a ver que eu tinha... Quando eu tinha as crises, era dentro de metrô, era dentro de avião, era quando eu ficava sozinho. Aí que eu comecei a assimilar o porquê da crise. Tá. Entendeu? Mas até então eu não assimilava a dor no peito com X coisa. Tá bom. O meu medo era enlouquecer, eu estava enlouquecendo. O que era aquilo, de uma hora para outra? Eu achava que se eu dormisse eu ia morrer, eu ia ficar louco. O tratamento psiquiátrico mais comum não ajudou Heitor. Ele não tolerou nenhum remédio, o que acontece raramente. A dor no peito que eu sentia era uma dor, embora você tenha falado angústia, era uma dor que eu suportava. Com a Anafranil, eu não conseguia nem respirar. Primeiro que eu tomava aquele remédio, era 15 minutos certinho, o meu corpo inteiro arrepiava. Eu ficava num canto, a minha sensação de raiva era muito maior, tá? Eu não conseguia mais comer, eu tive pânico mesmo, eu sempre brinco todo mundo que eu tive pânico quando eu comecei a tomar Anafranil. Vou interromper só mais esta vez a fala do Heitor. É que esse é um assunto muito delicado e onde não se deve deixar espaço para mal entendido. O fato de existirem pessoas como Heitor que não se beneficiam da medicação não quer dizer que ela não tenha um papel importante. Ninguém melhor do que o psiquiatra Valentim Gentil para falar das virtudes dos remédios. Perto de 90% das pessoas se beneficia desses tratamentos. O problema todo é que nem todos esses medicamentos são equivalentes. Alguns são capazes de funcionar em 70% dos casos, outros em 50% dos casos, outros em 90% dos casos. Não adianta você tratar as pessoas e dizer, puxa, que grande melhora, você está 80% bom. 80% bom não dá para você trabalhar, não dá para você pegar o metrô, não dá para você pegar o avião, não dá para você fazer a sua vida normal e não dá para recuperar a sua autoconfiança e a sua autoestima. Você tem que ficar 100% bom. Depois que você ficou 100% bom, por quanto tempo você tem que ficar 100% bom para você tentar parar o remédio? E isso são meses. E depois que você para o tratamento, qual o risco de você ter uma recaída? E esse risco é ainda não conhecido. Algumas pessoas falam em 80%, outras pessoas falam em 30%, mas na verdade ninguém sabe. Quem prestou atenção percebeu. Esta proposta de tratamento da síndrome do pânico traz benefícios, mas também apresenta limites muito claros. Por isso, Heitor procurou respostas próprias, que encontrou dentro de si. Todo mundo que tem pânico, querendo ou não, ela faz uma cena. Eu comecei a liberar de escutar certas pessoas falando, meu, põe pra fora, não guarda dentro de você. Então eu fiz cenas, coisas mais absurdas que você pode imaginar. Eu já fiz, já quebrei uma casa inteira. E quando me dava um negócio, eu rasgava a blusa. Por isso que eu falo, é petismo. Você dá uns petis mesmo. Qualquer coisa que eu visse me assustava. Sabe, tipo, buzinada, freada, a pessoa falando do assalto X, entendeu? Então a raiva que eu estava sentindo era tão grande. Que engraçado, era a raiva que você sentia. Raiva. Mas o pânico
Depois que eu soube, nada mais é do que uma raiva que você está contida dentro de você. Você começa a explodir para algum canal. Então eu entrava dentro do metrô e me sentia péssimo dentro do metrô. A sensação de estar embaixo da terra, a sensação de ficar num lugar trancado, aquele monte de pessoa que ninguém se comunica, aquele monte de cara triste. Eu nunca tinha claustrofobia, essas coisas não faziam parte do meu vocabulário. Eu sempre fui uma pessoa completamente de bem com a vida. Quando eu comecei a entrar no metrô, eu comecei a sentir raiva. O fato de você sair do teu apartamento, da tua casa para o teu trabalho, você passa por uma consequência de coisas que te dão raiva. É mendigo, é gente te pedindo dinheiro, é trânsito, é barulho. Eu lembro uma vez que eu estava numa fila de banco, começou a sentir mal, eu virei para uma senhora que está lá, me dá um abraço. Ah, e ela deu? Deu. Ai, que legal. Me dá um abraço, eu falei assim, ela nem questionou, depois que eu falei, eu estou me sentindo sufocada aqui dentro, eu estou me sentindo, eu preciso conversar com alguém. Então hoje em dia, para mim, eu já descobri que em vez de eu ir de carro para o trabalho, eu vou a pé. Então eu vou andando, vou falando bom dia, vou rindo. Quando uma pessoa não fala bom dia, depois que eu fui entender que o pânico dentro de mim foi uma lição. Hoje em dia eu falo para todo mundo que foi a melhor coisa que teve para mim. Por mais que eu tenha sofrido, mas foi a primeira vez que eu escutei o meu corpo reclamar de certas coisas, entendeu? Eu tinha limite para fazer. Eu não brincava mais de super-homem. A minha vida está 100% melhor. A reportagem já está no penúltimo bloco e a lembrança de um personagem só agora me aparece: Sigmund Freud. Como pude me esquecer? É Freud quem está por trás da divergência entre os psiquiatras desta reportagem. É um mal-entendido cruel. Você tentar fazer as pessoas entenderem coisas tão fora do controle quanto uma crise de depressão, que a gente chama de endógena, ou uma crise de pânico. É muito rápido, é muito fácil se difundir a ideia. Não é? Os cientistas americanos descobriram que uma nova droga cura tal coisa. Não é? Tem uma assimilação imediata. Não é? É um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, não é? Quando a vida humana é um pouco menos linear do que isso. Não é? Quando começa a entrar em questão, não é? As emoções das pessoas, não é? As suas inseguranças, os seus medos, os seus desejos, as suas aspirações, o contexto que elas vivem, o mundo que elas vivem. Freud criou a teoria do inconsciente 100 anos atrás, na virada para o século XX. Não somos apenas o que pensamos ser, observou ele. Somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, o impulso a que cedemos sem querer. Freud ensinou que há dentro de cada homem um outro querer, encoberto, cujo poder vem de seus disfarces e que dá sentido ao sem sentido. Que dor é essa? Que coisa é essa que nunca passa, nunca tem paradeiro? Eu não assimilava a dor no peito com X coisa. O meu medo era enlouquecer, eu estava enlouquecendo. O que era aquilo, de uma hora para outra? Eu sempre quis enfrentar meus medos. E isso que era duro para mim, não conseguia enfrentar. Os psiquiatras dizem que as crises de pânico são incompreensíveis para quem as tem. Quer dizer, põe de lado a ideia do inconsciente. Os psiquiatras não precisam dela. Existe uma resposta última para as dores humanas, dizem eles, e ela está dentro do cérebro, o mais admirado dos órgãos humanos, nas substâncias que são engendradas e nos seus meios de funcionamento. Nada a ver com a história de cada um. O psicanalista Mário Pereira vai mais devagar. Ele me explicou que não se trata de negar o alívio do medicamento a quem precisa, ou desconsiderar que a crise de pânico se passa no cérebro, no sistema nervoso central de quem a sofre. Um salto enorme a gente dizer que porque há essa alteração neurocerebral, então está excluída a dimensão subjetiva, está excluída a pessoa do seu sintoma, está excluída a história da pessoa no seu sintoma, está excluída a cultura do seu sintoma. Mas, Mário, você acha que a gente sente medo de coisas concretas? É de coisas concretas que a gente... Isso aí é uma questão extremamente interessante. Né? Nós estamos conversando, solta o leão da jaula, nós dois ficamos com medo. Um leão talvez causasse desespero muito grande em você, ou em mim. Né? E se viesse um sapo? Né? E uma barata? E uma barata? E um camundongo? E um camundongo. Uma barata, uma pessoa poderia tranquilamente chegar a esmagar a barata e acabou a história. Nem por isso as pessoas deixam de ter muito medo de barata. E às vezes um domador de leão pode sair correndo porque viu um camundongo. Também aquilo que cada um de nós identifica como sendo o perigo ou sendo o perigoso, não é uma coisa auto-evidente, mas ela é construída na vida de cada um.
Até agora, eu não havia explicitado meu ponto de vista nesta reportagem tão envolvente. Também não o ocultei. Para quem não percebeu, declaro meu voto. Tiro meu chapéu para Sigmund Freud, o autor da teoria do inconsciente. O século XX teria sido outro, sem o homem que nos ensinou a interpretar os nossos sonhos. A seguir, só a cura completa fez Adelaide descansar. Tem assalto, então aí você tem que ser uma infeliz. Você pode ter recebido uma bala perdida, você tem que ser uma assustada. Não é por aí, não é a vida que te faz isso, é você que pode fazer com a vida o que você quiser dela. Quer dizer, o pânico é seu. O pânico é meu, sem dúvida. Nós voltamos já. Eu tenho uma predisposição, por exemplo, ao desgaste emocional, à fadiga física, à fadiga psicológica. É que eu acho que a minha célula, desde o embrião, ela veio afetada por uma carga genética. Aí, quando você perguntou, você acha que é uma coisa externa? Você, não acho. Então, mas é isso que eu acho que é uma coisa que faz parte do meu ser. E se eu não levar em conta isto, se eu não incorporar isto ao meu ser, eu posso até não fazer isso, mas se eu, ao não fazer isso, eu vou querer, eliminar isso de mim. Você não quer? Eu quero erradicar. Não, porque eu acho que é impossível. Eu quero levar isso em conta, respeitar que isso é um fenômeno, como o diabetes, como a disritmia, a epilepsia, qualquer outra manifestação. Mas você está bem agora? Não estou bem nada. Eu tenho a evitação fóbica minha, tem uma listinha, tem 40 itens. Fui entrevistar Tércio e encontrei Marta. Qual você diria que é o seu maior medo? É da morte. Sem pestanejar. E ficar sozinho leva à morte? Não, o transtorno que os sintomas causam, as alterações físicas e tal, dá essa sensação. Então, a comida, porque assim, ele tem um imenso receio de comer. Então ele come muito pouco, porque ele acha que se ele comer muito, ele vai pesar no estômago e ele vai ter uma crise. Como é que você trabalha com uma pessoa que de repente está com medo de tomar um metrô? Ele ficava sozinho, ele morava sozinho, ele viajava muito mais, né? Ele tinha uma vida social melhor do que hoje, eu acho, né? Mas assim, o problema para mim já existia, era muito claro. Tal. Quando eu fiz a opção de ficar com ele, eu tinha... Claro que eu não sabia que podia, né? Mas eu tinha conhecimento e ele era diferente. Ele era mais feliz. Tércio exige a presença permanente de Marta como garantia de que ele não vai ter um ataque e morrer. Porque imagina a minha autoestima como é que ficava, né? Você tá com uma pessoa que você super gosta, que você tá super se dedicando, né? E você achar que você é a causa da infelicidade dela, né? Às vezes fico chateada, né? Falo, pô, eu queria tanto, né, que a gente fosse um dia comer fora, tá? Porque, né? Mas aí assim, na hora eu fico chateada, né? Ou às vezes quando eu faço uma comida legal, e aí ele vem comer e come aquele pouquinho, e aí faz aquela cara de infeliz, né? Aí assim, super me pega na hora, tá? Eu me fico chateada. Mas aí eu falo, pô, né, ele já tá sofrendo, então eu vou, né, contribuir. Aí eu sou meio desencanada, entendeu? Por mais que você tenha conhecimento do problema, é muito difícil você trabalhar, entendeu? O lado da pessoa, assim, não te deixar ir na padaria, sabe? O lado da pessoa comer meia colher de comida e achar que vai morrer, sabe? Aí tiver uma raiva, assim, porque aquilo é impossível. Tércio teve a primeira crise de pânico 11 anos atrás. 11 anos atrás... Meu pai morreu subitamente na minha presença 11 anos atrás e um mês depois a crise apareceu. Se ele tivesse vivo, tá? Provavelmente eu não teria, eu acredito, tido a síndrome propriamente dita. E isso foi devastador na minha vida, foi absolutamente... Até hoje eu sonho com meu pai vivo, eu tive dezenas de sonhos com meu pai vivo. Então você veja a negação, a não aceitação do ocorrido, né? É clara, né? O estar só, sem apoio, sem isso é um fator que predispõe muito a acontecer
a pane. E uma maneira de evitar é ter uma pessoa que dê suporte. E isso muitas vezes evita mesmo. Para muitas coisas evita, para outras não. A crise de pânico, por um lado, revela essa situação de desespero e desamparo, mas por outro lado permite também organizar um certo mundo mais protegido. Como se fosse possível criar uma garantia do fato de existir. Deixei Tércio e Marta querendo que eles conhecessem Adelaide. A partir de agora, vou considerá-los apresentados. Tem assalto, então aí você tem que ser uma infeliz. Você pode receber uma bala perdida, você tem que ser uma assustada. Não é por aí, não é a vida que te faz isso. É você que pode fazer com a vida o que você quiser dela. Quer dizer, o pânico é seu. O pânico é meu, sem dúvida. Neste momento, Adelaide está em Paris, para onde viajou de avião, é claro. Suas amigas dizem que ela suportou bem as 11 horas de voo. Em maio passado, ela havia lançado este livro, onde relata a sua experiência. Eu queria poder ter minha angústia sim, poder ter minha chatice sim, meu mau humor sim, meu aborrecimento, minha curiosidade de saber quem está chegando na coisa, ter medo do vento está muito forte, mas isso normalmente, e não como uma coisa controlada, que aí o paciente não tem mais medo de nada, quer dizer, chega o medo nada é maneira de dizer, mas o vento está batendo, eu não vou ter ansiedade. Para mim a cura é quando você deixa de ter as crises e você cura as fobias que essas crises fazem você ter. Quando você consegue ter uma vida completamente normal como você tinha antes de ter a doença. Isso é a minha cura. Porque você nunca tem a sensação de que você não está tendo alguma coisa. Você está sempre esperando ter. Se você está esperando ter, você tem que ter uma proteção sempre. Eu sou prisioneiro do meu próprio medo, né? Eu sou prisioneiro de mim mesma. E isso é uma coisa, se você tem um mínimo de inteligência, que você não vai admitir. Que você se deixe aprisionar dessa maneira. E você acaba se deixando. O perigo está lá fora, mas não está, é aqui dentro. Né? Onde você vai, ele está junto, né? Mas você tem a sensação que está lá fora, então você começa a se proteger. Até que você descobre que não está lá, não. Está dentro de você. Ele acabou dizendo, você tem síndrome do pânico. Isso foi bom para você? Isso foi fundamental. Alguém não me dizer, você está cansada, você está com frescura, ou você está estressada. Né? Era uma coisa real. Ela me fez acreditar que eu poderia ter controle sobre mim mesma, que eu poderia controlar muito a minha ansiedade, que eu podia ter uma vida normal desde que eu controlasse aquilo. Mas ficou faltando. Você não é portadora da síndrome do pânico, você é agente dela. No dia que eu consegui dizer isso, portador você é de doenças, como a AIDS, como não sei o quê. Você não é portadora, você é agente. Se eu sou agente, eu sou responsável por ela. No dia que eu acreditei que eu era agente dela, foi quando eu comecei a sentir realmente que eu ia ficar boa. Eu cheguei à conclusão também que as pessoas também usam um pouco a coisa assim do pânico para justificar milhões de outras coisas, até para se acomodar numa situação. Um dia eu resolvi até um arpoador. Então, eu fui com o motorista, ele parou lá longe, que não pode entrar de carro, e eu fui andando a pé, subi aquelas pedras, coisa que eu fazia quando era moleca, né? Subi aquelas pedras, me sentei, quando eu olhei para aquele mar, eu falei, não reparo que esse mar está aqui há 10 anos. O que te sobrou desse tempo todo de síndrome do pânico? Sobrou isso, mas eu tenho a sensação de que eu sou uma pessoa que, apesar de ter passado por tudo isso, sou uma pessoa que tem um autocontrole muito grande. Cheguei à conclusão que eu sou uma pessoa que tenho força para aguentar barras que pouca gente aguenta. Eu cheguei à conclusão que eu sou uma pessoa que tenho possibilidades de pensar e de ver que as coisas não são só aquilo que a gente imagina, que tem mais do que aquilo. Me deu uma consciência muito grande de que a vida é uma coisa que você pode fazer dela, mas mesmo que você quer. Não é a vida que te faz isso, é você que pode fazer com a vida o que você quiser dela. Quer dizer, o pânico é seu. O pânico é meu, sem dúvida. Em todas as pessoas com ataques de pânico que participaram dessa matéria, encontrei a mesma disposição para contar as suas histórias. O pânico que eu vi no dicionário que mal fará escutá-las. Antes de terminar essa reportagem, eu queria só mais um instantinho da sua atenção. É para eu ler uns versos de Shakespeare, um trecho pequeno da peça Hamlet. Eu encontrei esses versos na tese de doutorado do Dr. Mário, que agora foi publicada, é esse livro aqui. O texto é sobre o parentesco entre o amor e o medo. Deve ter sido por isso que o Dr. Mário resolveu publicar. É mais ou menos assim. Amor e medo são primos. Quando não são nulos, alcançam extremos. O tamanho do meu amor é o tamanho do meu medo. Onde os medos crescem, crescem também os amores. Não é bonito?
Obrigado por assistir à programação do SBT. Garantia de diversão. Você